Não é todo mundo que tem condição de comprar coisa boa para casa. 33,1 milhões segurança alimentar. São as palavras-chave para você entender esse texto. São palavras frias, neutras, assépticas e distantes. O número 33,1 milhões, escrito por extenso, diz respeito à quantidade de brasileiros que sofrem com a neutra e insípida expressão insegurança alimentar, ou simplesmente passam fome. O dado está disponível no segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, que foi publicado nesta quarta-feira, 8/6. O número foi escrito por extenso para mostrar a frieza e a distância de um dado que, com o devido raciocínio, demonstra a tragédia brasileira. O desabafo que dá o título a este texto foi dito por Nayane, moradora da chácara Santa Luzia, na Estrutural. Nayane é tão brasileira quanto eu ou você, mas ela não consegue alimentar adequadamente nem a si, nem a seus filhos, que estudam e se alimentam em escolas públicas do Guará. A frase de Nayane completa é ainda mais aterradora e dá dimensão monstruosa aos dados frios e distantes do levantamento realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que executam em campo do Instituto Vox Populi. Não é todo mundo que tem condição de comprar coisa boa para casa. Teve aumento de tudo. O óleo está a R$10. O gás teve aumento grande. Nayane não está se queixando por não conseguir comprar carne ou iogurte. Ela se queixa do preço de um item mais que básico da cesta, o óleo de soja. Para Nayane, o óleo de soja deixou de ser item da cesta básica e se tornou coisa boa para casa. Segundo o levantamento ao qual o site do Simpro teve acesso 2 anos depois do início da pandemia, levaram o Brasil de volta ao mapa da fome em seu pior nível. Os dados foram obtidos entre novembro do ano passado e abril deste ano, período em que começou a ser pago o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. As entrevistas foram realizadas em 12.745 lares de 577 municípios, em áreas urbanas e rurais. O nível de insegurança alimentar foi medido pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, metodologia empregada pelo IBGE. Nesta terrível realidade para milhões de brasileiros, de crise econômica exacerbada por uma pandemia sem precedentes na história da humanidade, graças à vacinação, foi possível o retorno às aulas presenciais. E se não fossem essas aulas presenciais, muitas crianças do Distrito Federal não teriam nenhuma refeição. É o caso dos 2 filhos de Nayane. Tivemos muitas dificuldades por conta da pandemia. Quando ela começou, as crianças estavam sem aulas, meus filhos estudando em casa, e não tinha alimentação adequada para eles. Outra mãe ouvida por nossa reportagem, Luísa, que tem 5 filhos, sintetiza a importância da escola para essas famílias em situação de extrema pobreza. Meus filhos, eu faço questão de eles ir para a escola. Se eles não forem, eles perdem uma refeição. Tem vezes que a gente vai dormir sem jantar. Os filhos de Aleandre só contam com a alimentação da escola. Meus filhos saem de manhã sem ter o que comer. Eles não passam necessidade porque merendam na escola. É onde eles se alimentam.
A pesquisa publicada nesta quarta-feira revela outro lado das famílias que passam fome. 15,9 milhões de pessoas, ou 8,2% dos entrevistados, sentem vergonha, tristeza ou constrangimento pelo uso de meios que ferem a dignidade para conseguir colocar comida na mesa. Somos 6 em cada 10 brasileiros em situação de fome e 6 em cada 10 domicílios sem acesso pleno à alimentação. Os brasileiros com algum grau de insegurança alimentar são 125,2 milhões. Para se ter uma ideia, o IBGE estima que a população brasileira em 2022 seja de 216,5 milhões. Insegurança alimentar é um conceito que abarca desde os indivíduos que têm risco de passar fome em um futuro próximo, até quem não tem alimento na mesa, passando por aqueles que restringem a quantidade ou a qualidade de comida na mesa. A culpa é do Bolsonaro. As mães que deram seu depoimento para esta reportagem foram unânimes em reconhecer o atual governo como problema. Todas apontaram a carestia como um dos fatores que as levaram à fome. Tudo aumentou, tudo ficou mais caro. Você vai para o comércio, não compra mais nada, diz a Leandre, que completa. Ficou ainda mais difícil para a gente, como mãe, sustentar a casa. A gente que é classe baixa, a gente passa muita necessidade e não temos comida direito, não temos água, luz. É uma dificuldade a cada dia que a gente tem que vencer.